No duelo dos invictos, prevaleceu o empate. Vem comigo, rapaziada, que a gente vai falar de tudo o que aconteceu nesse Flamengo e Inter pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mas antes, aquele ritual de sempre, deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol. Bom, primeiro a gente precisa destacar que são dois tempos completamente diferentes, né? O primeiro tempo é um jogo, no segundo tempo é outro jogo completamente diferente, apesar de nem ter substituições de fato pelo lado do Flamengo. O Flamengo começa um pouco melhor no jogo, com um pouco mais de domínio, se é que dá pra chamar assim, mas sem conseguir criar muitas grandes chances, né? Porque o Flamengo do Filipe Luís é um time que cria muitas chances, é um time de volume, que perde muitas chances, mas também converte muitas chances. E o primeiro tempo o Flamengo começou um pouco mal, faltou... O jogo estava um pouco truncado de fato, muito travado, muitas faltas pelo lado do Inter, então... Nos primeiros 10 minutos o Inter já tinha cometido 5 faltas, o Flamengo nenhuma, então o jogo estava muito pegado ali no meio campo. E até que o Flamengo consegue criar uma grande chance ali com o Juninho, que ele acaba desperdiçando ali na cabeçada. E o Inter, na única chance que tem no primeiro tempo, abre o placar 1-0. Um belo cruzamento do Bernabé, inclusive. Que lateral é o Bernabé, cara? Pra mim, um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro, assim. E briga pra ser o melhor, tá? Briga pra ser o melhor. Um belo cruzamento. E não pode acontecer o que aconteceu ali na defesa do Flamengo. O Bruno Henrique do Internacional aparecer sozinho dentro da área. Falha de marcação do Flamengo, falha coletiva, mas também uma falha individual, porque para mim, quem deveria acompanhar aquela bola é o Alexandre, ele acompanha ali o outro jogador do Inter que entra pro meio da zaga, e a partir do momento que ele entra pro meio da zaga, vira a responsabilidade do zagueiro, Léo Pereira, que deveria marcar ele estava marcando, e aí o Alexandre acaba acompanhando, marcando dois jogadores num só, e sobra o Bruno Henrique sozinho dentro da área, e ele converte. Belo ataque do Inter de fato, mas também uma falha do time do Flamengo, que a gente não costuma ver, né? Principalmente falhas defensivas, porque esse Flamengo do Filipe Luís dificilmente sai atrás do placar, e hoje saiu atrás do placar nesse primeiro tempo, e depois disso o Flamengo também, muitas dificuldades, achou até mais uma boa jogada ali numa chance com o Juninho de cabeça de novo, mas assim, muito pouco, teve a chance ali impedida do Juninho, assim, muito pouco. O Flamengo pobre de criação, o Michel muito mal no jogo, o Luiz Araújo também muito abaixo. Então assim, era um conjunto de coisas que fazia o Flamengo jogar muito mal no primeiro tempo. E no segundo tempo, quando o Flamengo volta com 0 substituições, eu pensei, cara, por que 0 substituições? O Flamengo deveria mexer, o Flamengo estava muito mal. E é incrível como o Filipe Luís, com uma conversa no vestiário, consegue transformar o Flamengo. O Flamengo volta de uma forma muito melhor, sendo aquele Flamengo que a gente se acostumou a ver no trabalho do Filipe Luís, na reta final do Brasileiro do ano passado, na Copa do Brasil do ano passado e também no início desse ano no Campeonato Carioca e na Supercopa. Um time criando muito mais, com muito mais volume. E aí, de todas as formas que o Flamengo poderia achar o gol, ele acha pra mim na maneira mais, não é feia e não é injusta, na maneira menos construtiva, podemos dizer assim, que é no cruzamento, é no escanteio. O gol do Flamengo vem numa sobra de escanteio, que o Michel chuta, rebate, sobra no Léo Pereira sem goleiro, ele só empurra pra dentro do gol. Então assim, cara, de todas as formas, talvez a forma menos organizada e menos merecida, menos construída de fato. Antes disso, teve também a troca do Rocher, que sai no primeiro tempo, tava agarrando demais o Rocher, acabou sentindo alguma coisa ali, não entendi muito bem se foi no dedo, por causa de uma aliança, enfim, acabou sendo substituído, inclusive baita goleiro também. E no segundo tempo, depois do gol, o Flamengo continuou em cima, continuou bem, aí o Filipe Luís faz as trocas, né, bota o Plata e bota o Cebolinha, ambos entraram melhores do que Michael e Luiz Araújo estavam jogando, mas sem brilhar muito, achei que o Plata entrou muito bem, tentando muito, se dedicando muito, como ele sempre entra. Para mim, a dupla titular do Flamengo de pontas é essa, Plata e Cebolinha. Lembrando que hoje o Flamengo jogou num esquema diferente, né, com 4 atacantes, 2 pontas e 2 homens de referência, 2 homens de área, Bruno Henrique e Juninho. Cebolinha e Plata antes eram Luiz Araújo e Michael. No primeiro tempo não deu certo, mas no segundo tempo deu muito certo. O Flamengo pressionou bastante o Internacional, criou muitas chances de gol. E futebol é detalhe, o Flamengo não conseguiu marcar. O lançamento do Léo Ortiz pro Juninho, para ele sair cara a cara com o goleiro, é perfeito. E o Juninho acaba tirando demais do goleiro, dá um azar e a bola bate na trave e não entra. Ele até falou na entrevista que achou que a bola ia entrar, e realmente, se você ver a trajetória da bola, parecia muito que ela ia bater na trave e entrar, mas acabou que bateu na trave e não entrou. E o Flamengo criando, como eu disse, muitas chances. Teve essa com o Juninho, teve outra com o Alacian também, que entrou muito bem, o garoto. Então assim, o Flamengo bem melhor no jogo, e parecia que o Inter não ia aguentar a pressão. Mas ali depois dos 30, 35, quando o Roger ele adianta o Fernando de volta para o meio campo, porque no primeiro tempo ele recua o Fernando para a zaga, joga numa linha de 5, e o Flamengo não consegue criar nada. Só que depois o Flamengo começou a criar, começou a achar espaço, mesmo na linha de 5 do Inter. E ele adianta o Fernando de novo para o meio campo, e aí dá um pouco dá uma quebra assim no ritmo do Flamengo, até o Flamengo entendeu o que estava acontecendo,
que o meio-campo estava mais povoado novamente. Então dá um pouquinho, o Flamengo para um pouco o ímpeto do Flamengo, e o Inter volta a jogar um pouco melhor, ter um pouco mais a bola e criar chances. O Inter também cria chances no segundo tempo, teve uma com o Ener Valencia que ele não consegue dominar, depois tem outra que o Bernabé cruza para trás, o Alan Patrick chega batendo e bate muito mal, que é uma especialidade dele, a batida da entrada da área, e acaba não marcando. Então assim, o Inter também tem duas oportunidades, mas o Flamengo é bem melhor no segundo tempo. Num jogo como um todo, o Flamengo foi melhor que o Internacional e fica um empate um pouco amargo, sabe, na boca, porque é um jogo de estreia de Campeonato Brasileiro, você está jogando em casa e você não consegue vencer. Por outro lado, você está enfrentando um time que é o único invicto na temporada, né, podemos dizer assim, porque o Flamengo teve jogos com a base no Carioca e acabou perdendo, mas são os dois times do Brasil que estão invictos com o seu elenco principal, e você não está enfrentando qualquer time, você está enfrentando um time que para mim é candidato a título do Campeonato Brasileiro. Para mim o Internacional é candidato a título, e para mim hoje, Flamengo e Inter são os dois melhores times do Brasil no momento. Então assim, você não está enfrentando qualquer time do outro lado. Mas é um empate que fica um pouco assim a se lamentar pelas chances, pelo volume de jogo criado, principalmente no segundo tempo. Do lado do Inter, mais um jogo de invencibilidade, um time que é muito bom, cara. O time do Inter realmente é muito bom. Acho que adotou um pouquinho demais essa postura defensiva, mas entendo completamente, jogando fora de casa, jogando contra o Flamengo. E foi muito legal de ver essa batalha tática, né? Entre Roger Machado, entre Felipe Luiz. Felipe Luiz conseguindo mudar sem trocar peças, o Roger uma hora puxando o Fernando para a zaga, depois jogando ele para o meio de novo. Uma batalha tática muito, muito interessante dos técnicos que vivem excelentes momentos, né? O Roger no melhor momento da carreira dele e o Felipe Luiz começando agora também vivendo um grande momento. E acabou que prevaleceu esse empate um pouco amargo para o Flamengo e um empate muito bom para o Inter, porque para mim vai ser muito difícil ir ao Maracanã e arrancar pontos do Flamengo. Então um empate é um ponto a se comemorar. Pro lado do Flamengo, um pouco de frustração, mas também uma coisa boa. O Flamengo dificilmente sai atrás do placar, hoje saiu e teve tranquilidade para jogar. Principalmente no segundo tempo. Buscou empate, poderia ter buscado a virada, mas ficou por isso aqui. E acontece, futebol é detalhe, isso vai acontecer em alguns jogos. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria falar que o Flamengo definiu como prioridade o Campeonato Brasileiro esse ano, como prioridade máxima, né? Acima da Libertadores, e eu acho que está correto, porque em 38 rodadas, se você for o melhor time, você vai ser campeão. Num torneio mata-mata, você pode ser o melhor time do mata-mata e não vencer. Porque em um jogo tudo pode mudar. Você pode entrar num jogo muito mal, nesse tipo de jogo contra o Inter, hoje, que o Flamengo teve, que a bola não entra e você ser eliminado. Às vezes nos pênaltis, às vezes numa prorrogação, às vezes num erro muda tudo. Então, eu acho que o Flamengo faz certo em priorizar o Campeonato Brasileiro, porque tem o melhor elenco do Brasil, na minha opinião, tem o melhor time, joga um bom futebol no momento. Então, para mim, correta decisão, tá? De buscar o título brasileiro como prioridade, título esse que não vem desde 2020, e para mim é uma vergonha o Flamengo não disputar o Campeonato Brasileiro de igual para igual até as últimas rodadas há tantos anos. Para mim é inaceitável. Rapaziada, é isso. Eu tô esquecendo de falar muita coisa, tá? Porque esse jogo foi muito interessante, essas nuances táticas, esses detalhes que deixaram o jogo truncado e mais um empate, né? mais um jogo de invencibilidade para a Inter e para o Flamengo. O Flamengo que não perde há 14 jogos. A última derrota do Felipe Luiz foi aquela para o Fluminense na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o Inter, 13 jogos de invencibilidade, campeão gaúcho, campeão carioca, e ficaram no empate. Ambos seguem invictos. Então é isso, minha rapaziada. Ó, comenta aí o que vocês acharam do jogo. Segue o canal, se inscreve no canal, dá like, compartilha. Tamo junto e até a próxima.